E esse é o vídeo com dicas para você que vai fazer a sua primeira viagem de avião ou até mesmo você que já fez alguma viagem, mas ainda tem algumas dúvidas. Esse é o canal de Viagem Marcada, eu sou Edmar Sena e junto com o Dalto Peixoto a gente sempre traz novidades para vocês nesse mundo de viagens, roteiros, dicas de passeios, de passagens, de milhas. Então acompanhe com a gente mais esse vídeo e essas dicas e esse passo a passo para você que nunca fez aí uma viagem de avião. Bom, com toda viagem, a gente sempre começa com o nosso planejamento. E para uma viagem de avião, claro que você tem que ir atrás da sua passagem, do seu bilhete aéreo, pesquisando aí dentre as companhias aéreas que a gente tem, tanto para os voos nacionais, como também para voos internacionais. As dicas que a gente traz nesse vídeo, como é para as pessoas que ainda não tem tanto costume assim, ou vai realizar sua primeira viagem, a nossa primeira orientação aqui é que você saiba fazer uma busca referente a todas as companhias que oferecem passagem para o destino onde você pretende ir. É claro, essa é a primeira etapa de qualquer viagem para qualquer pessoa, é procurar um destino, um lugar que esteja interessado ou que tem vontade de conhecer, ou até mesmo ir visitar aqueles parentes distantes, né? Hoje em dia aí a gente consegue voos para várias regiões do Brasil, o que tem tornado aí um meio de transporte muito utilizado pela maioria das pessoas. Então, como eu falei, a primeira coisa que você precisa fazer é entrar nos sites das companhias aéreas, fazer aquela sua pesquisa para ver se você encontra o melhor preço. Aqui, como no nosso canal, a gente traz dicas também de buscas de passagens para você aproveitar as promoções. Essa é a primeira etapa para você que pretende aí fazer uma viagem de avião. Pesquisando aí, claro, a passagem para o seu destino, você já tem que começar a saber de algumas regras que são estabelecidas para as pessoas que vão fazer um voo, seja ele nacional ou internacional. O segundo tópico, o segundo item aí, é você já começar a pensar na sua bagagem. É claro que vai depender do bilhete que você comprou, tem que ficar bastante atento que alguns bilhetes promocionais só está incluso aí na sua passagem aquela bagagem de mão, que é aquela bagagem menor, aquela bagagem pequena de até 10 quilos que você pode entrar com a mala dentro da aeronave, aquelas malas que ficam no compartimento acima das poltronas. Ou então ficar atento se na sua passagem está incluso também despachar as malas, que são aquelas bagagens um pouco maiores, de até 23 quilos, dependendo do lugar para onde você estiver indo, e a companhia aérea também oferece até mais bagagens. Mas é a nossa dica de sempre ficar atento se o bilhete que você comprou está incluso sim essas bagagens. Se for somente a bagagem de mão, você tem que ficar atento aí e verificar tanto no site da companhia aérea ou até mesmo no site da ANAC tudo que você pode levar nessas bagagens que vai passar com você pelo raio-x. Se for líquido, a regra é atualizada, é até 2 litros para cada passageiro, ou seja, para cada bagagem de mão. Lembrando que cada recipiente não pode ultrapassar 500 ml. E não é qualquer tipo de líquido ou de bebida, não. Um shampoo, um desodorante, um protetor solar, caso ultrapasse essa capacidade, automaticamente o fiscal lá do raio-x vai pedir para que você retire esse item da bagagem e infelizmente você não pode passar para o outro lado. Então você acaba tendo que descartar e vai perder esses produtos. Então ficar bastante atento a essas orientações. É claro que essas regras mudam também caso seja um voo internacional. Essa capacidade máxima é de até 100 ml por recipiente. E lembrando que você não pode entrar, inclusive água, caso você esteja ultrapassando aí com a sua garrafinha de água na sua mochila, você tem que esvaziar caso você queira permanecer com a garrafinha e lá, depois de passar pelo raio-x, até você pode encher novamente nos bebedouros ou com alguma outra tipo de bebida. Mas acima de 100 ml para voo internacional e acima de 500 ml para voo nacional, você não pode ultrapassar aí essa capacidade. Então, essas são algumas regras, além também das bebidas, você tem que ficar atento aos artigos de metal, não pode nada cortante, facas, nem pensar, nenhum tipo de armas, tudo isso vai ser detectado no raio-x e automaticamente eles não vão autorizar você passar com esse tipo de objeto. Mas para quem está viajando pela primeira vez acaba que se assustando, nossa, ter que passar por uma revista, por um raio-x, mas é claro que é um procedimento para a segurança de todos os passageiros. Então é super tranquilo, é só você obedecer essas regras. Caso você acaba aqui passando no raio-x com algum tipo de objeto que não pode aí, embarcar na bagagem de mão,
os fiscais bem educados vão orientar, vão pedir para que você abra e retire. Lembrando também, caso, principalmente mulheres que estiverem utilizando algum acessório de metal, ao passar pelo raio-x é necessário retirar, colocar na bandeja para que passe pelo raio-x. O cinto também, geralmente eles orientam para que tirem. Então é só ficar bastante atento, por mais que seja aí todo um procedimento de segurança e a princípio, principalmente para quem está viajando de avião pela primeira vez, pode trazer algum tipo de apreensão, mas é um procedimento muito tranquilo e não tem erro, claro, é só seguir todas as dicas e todas essas orientações. E você que já comprou então seu bilhete, já sabe dos procedimentos da mala, quando você estiver se aproximando aí do seu dia de viagem, é, geralmente de 48 horas antes do seu embarque, já vai estar liberado lá no site ou no aplicativo da companhia aérea para você fazer o check-in. E geralmente é nesse momento, principalmente quando for alguma passagem promocional ou que você comprou de alguma agência, que é quando você vai escolher o seu assento. Quando geralmente você compra os bilhetes com bastante antecedência pelo próprio site da companhia aérea, algumas já liberam aí a escolha do assento, mas geralmente é no momento do check-in que fica aí, geralmente é disponível para os passageiros 48 horas da viagem. Como eu falei, é o momento que você tem para escolher as poltronas. E aí essa é uma outra dica que nós deixamos aqui para vocês. A escolha do lugar na aeronave depende muito do conforto da sua viagem, principalmente se for alguma viagem bem longa, com várias horas de duração. A nossa dica é que você evite escolher os assentos que ficam tanto no final da aeronave, porque aí você vai ser o último a descer, como também as poltronas que ficam próximas do banheiro. Para voos aqui nacionais, geralmente são aeronaves menores, né? Então geralmente tem aí o banheiro somente lá no fundo do avião, então é essa que fica aí a nossa dica de evitar de escolher essas poltronas. É claro que se o avião estiver lotado e no momento do seu check-in ou da escolha dos assentos você não tiver mais poltrona, você vai ter que escolher. Mas essa, se você tiver a oportunidade de deixar de escolher essas poltronas, que fica ainda mais uma viagem muito longa, uma viagem bem desconfortável por conta da movimentação das pessoas que estão utilizando o banheiro. Para aqueles que são maiores, né, que tem uma estatura um pouco maior, principalmente quem tem aí mais de 1,80 m, o avião acaba aqui sendo um lugar bem desconfortável. Aí uma dica para você aí, os altos, é tentar escolher as poltronas que ficam ali nas saídas de emergência, porque você não tem logo à sua frente uma outra poltrona, então você que tem aí a perna um pouco maior pode aí ficar um pouco mais confortável. Além da saída de emergência, algumas aeronaves também, né, na primeira fileira, mas geralmente são as fileiras que fazem parte daquele clube de vantagens e tudo mais, que você acaba aqui pagando um pouco mais para ter direito à escolha desses assentos. Então, caso você tenha comprado aí uma passagem promocional, a nossa dica é tentar evitar aí as próximas dos banheiros, ou você que é maior também aproveitar naquelas da saída de emergência para você ficar um pouco mais confortável. E chegando o grande dia aí da sua viagem, muitas pessoas acabam que nos perguntando com quanto tempo de antecedência é necessário chegar no aeroporto, e aí até uma orientação, uma dica da própria ANAC, para voos nacionais, a orientação é de até 2 horas e meia, né? E aí é um tempo bem confortável, ainda mais se você não fez o check-in online. Para aqueles que ainda vão no guichê para fazer o check-in, é um tempo aí mais confortável para você evitar qualquer tipo de transtorno em relação ao atraso da sua viagem. Lembrando que você tem que calcular também a distância da sua residência até o aeroporto, considerar também nas grandes cidades a questão do trânsito e também, por exemplo, em São Paulo, que tem lá o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é um aeroporto o maior do país, são 3 terminais, então às vezes você acaba aqui descendo num ponto, tem que fazer essa caminhada até o outro, então tudo isso você tem que considerar em relação a esse tempo de antecedência do seu embarque. Lembrando que geralmente o portão ele abre em um determinado horário e geralmente fica em torno de 30 a 40 minutos para fazer o embarque. Então você tem que considerar isso também, não vai contar como 2 horas de antecedência, já considerando o momento que o avião vai dar aí a partida e vai iniciar a viagem. Você tem que já aproveitar e considerar fazer esse cálculo a partir da abertura do portão, que é quando geralmente eles começam a chamar os passageiros na fila. E como eu tinha dito, principalmente para quem for fazer o check-in direto lá no guichê,
no balcão da companhia aérea, esse tempo também vai favorecer para que você consiga fazer tudo tranquilamente. Geralmente as pessoas acabam que indo por guichê também quando tem que despachar bagagens, porque tem que ter lá no guichê para fazer a identificação e assim você liberar a sua bagagem para que eles possam encaminhar para o avião. É claro que tem a bagagem despachada e tem a bagagem de mão, como nós falamos anteriormente. E claro que se você for fazer também um voo internacional, esse tempo de 2 horas, 2 horas e meia acaba que sendo pouco. E até a dica é que seja mais tempo, em torno de 3 horas e meia, dependendo da sua localidade, aí até com 4 horas de antecedência para você evitar. Principalmente quando você tem que ir até o guichê da companhia aérea, seja para despachar a sua bagagem ou seja para você fazer o seu check-in. E falando em check-in, hoje em dia todas as companhias aéreas já liberaram aí essa possibilidade de você fazer o check-in pelo site ou pelo aplicativo, que inclusive é bem mais fácil, bem mais ágil, inclusive você tendo aí o aplicativo da companhia aérea instalado no seu celular, você vai ficar recebendo as notificações do embarque, se o voo está atrasado, se esse voo não está cancelado, se está no horário, então é sempre bem adequado. Se você tem essa condição aí de ter aí o aplicativo, pelo menos durante o período da sua viagem, é mais válido justamente para você ter sempre acesso às informações, como também essa nossa nova dica, que é fazer o check-in online e evitar que faça o check-in lá no balcão da companhia aérea. Por quê? Você vai ganhar com certeza muito mais tempo. Às vezes você chegando no aeroporto, você vai dar de cara com aquela fila enorme, vai gastar um tempão só para fazer o check-in, que é algo que você conseguiria fazer pelo próprio aplicativo. E aí, para vocês que estão fazendo a viagem pela primeira vez, talvez vai exigir um pouco mais, só para você deixar já registrado um cadastro prévio com o nome de um responsável, um telefone para contato, algumas outras informações que inclusive depois ficam salvas no aplicativo da companhia aérea e você já pode aí reaproveitar para outros check-ins. E aí nesse momento também do check-in, como eu falei anteriormente, libera em torno de 48 horas antes do seu embarque. Em muitos casos, em muitas passagens, é o momento onde você vai fazer a marcação do seu assento, que foi as dicas que nós demos aqui. E no próprio aplicativo, quando tiver tudo certo o seu check-in, já fez a confirmação do assento, preencheu lá todos os dados, lá mesmo no próprio aplicativo já vai liberar para você o seu cartão de embarque, que é o que vai dar acesso para você lá no aeroporto. Caso você não consiga fazer esse check-in, claro, a orientação de todas as companhias aéreas é que você procure lá o guichê da empresa justamente para concluir o check-in lá e lá eles vão imprimir para você o cartão de memória. Caso você consiga fazer pelo celular, fica salvo automaticamente no seu próprio aplicativo e geralmente vem algumas informações básicas como o aeroporto de origem, o aeroporto de destino, o horário do seu embarque, o número da poltrona, o nome e o último sobrenome do passageiro, e na maioria deles um QR Code aí, que seria um código de barras que dá o acesso lá para a entrada do aeroporto. Lembrando que essa entrada é para a seção do terminal de embarque, porque o acesso é livre para qualquer pedestre, para qualquer pessoa dentro do aeroporto. Esse acesso que eu estou informando aqui é justamente para você ter acesso ao terminal, onde você consegue lá ter acesso aos portões de embarque de todos os voos e os aviões. E essa é uma dica bem importante. Fazendo o check-in online pelo aplicativo ou no próprio guichê, onde eles vão entregar para você o cartão de embarque impresso, tem também a informação do portão de embarque. E como eu falei, alguns aeroportos são bem grandes, por exemplo, o de Guarulhos, que são 3 terminais, lá você vai ter a informação do seu terminal e também o portão de embarque. Em alguns casos, quando você faz aí com antecedência o check-in pelo aplicativo, não vai aparecer o seu portão de embarque, mas não se preocupe. Você sabendo o terminal daquela companhia aérea, quando você chegar no aeroporto, tem algumas telas, né, algumas televisões, informando todos os voos aí dos horários próximos. Aí lá você, pelo número do voo que tem no cartão de embarque, você consegue fazer a localização de onde vai partir aquele voo, ou seja, de qual portão. Então, sabendo qual é o terminal e qual é o portão, você pode se dirigir então para a entrada para esses terminais, que geralmente é uma catraca, onde você tem que apresentar o seu cartão de embarque. Ele vai fazer a leitura do QR Code, seja no aplicativo ou seja o cartão impresso, e aí você vai poder ter acesso
onde ficam os terminais, como eu falei. Então, passando aí pela catraca onde dá acesso aos portões, você vai passar pelo raio-x, é onde você vai passar por aquela vistoria na sua bagagem de mão. É claro que nem todos os passageiros eles costumam abrir, a não ser que pelo raio-x eles acabam identificando algum item, algum objeto, principalmente objetos de metais, às vezes eles não conseguem identificar pelo raio-x, então eles pedem para abrir. E é um procedimento de segurança, às vezes acaba aqui trazendo algum transtorno, porque eles pedem para abrir, mas isso não é sempre. É por isso que é bom você sempre olhar e ler as orientações do que você pode levar aí na sua bagagem de mão, como nós já falamos, algum objeto cortante, facas, tesouras, as dicas e orientações que nós já demos a referente a líquido, desde que não passe aquela capacidade limitada. Se você tiver na sua mochila pessoal ou nos bolsos, chaves, cinto, tudo isso você tem que lembrar de colocar na cestinha antes de passar pelo raio-x. É claro que tiver tudo em ordem, vai ser um procedimento muito tranquilo. Principalmente para as pessoas que estão viajando pela primeira vez, isso pode causar algum receio, algum medo, mas é um procedimento super tranquilo e com certeza para a segurança de todos. E passando pelo raio-x, você terá aí o acesso onde ficam todos os portões de embarque. Aí você vendo no seu aplicativo, né, no seu cartão de embarque, seja ele impresso ou no aplicativo, ou até mesmo nas telas, qual que é o seu portão e se dirigir para ele. E no momento do embarque, geralmente eles acabam que chamando por fileiras, né, por grupo 1, grupo 2. Isso também vem identificado aí no seu cartão de embarque, é só aguardar você ser chamado. Alguns e a maioria dos aviões tem já também a identificação desses grupos, caso você queira já ir para a fila do grupo correspondente, é só aguardar eles fazerem a liberação. E para adentrar na aeronave, eles vão pedir novamente o seu cartão de embarque, como também é um documento de identificação só para fazer a confirmação. Se é um voo nacional, uma CNH, qualquer documento com foto, um RG, mas se for para voos internacionais, é onde eles pedem também como documento de identificação o seu passaporte, além do seu cartão de embarque. E embarcando no avião, geralmente lá na entrada da aeronave, lá na porta, fica uma aeromoça encaminhando e direcionando aí os passageiros. Ela também costuma pedir novamente o seu cartão de embarque só para verificar o seu assento e te dar a orientação correspondente. Em voos nacionais, como eu falei, geralmente são aeronaves menores, então geralmente é uma fileira só, né, um corredor só. A maioria dos aviões são 3 poltronas de um lado, 3 de outro. Quando é para voo internacional, aí são aeronaves maiores, que geralmente tem 2 corredores, aí são mais fileiras. E aí uma dica para você que está viajando pela primeira vez, é sempre identificado como o número da fileira. O número ele corresponde à fileira de poltronas e as letras elas correspondem à poltrona em si, né? Começando lá geralmente com a letra A para a poltrona que fica na janela, depois sucessivamente assim todas as outras letras até terminar do outro lado do avião. Então para você se localizar melhor, a fileira é sempre o número e a poltrona é sempre uma das letras. E geralmente a aeromoça lá consegue te orientar, por isso que ela pede para verificar o seu cartão de embarque. Então, localizando a sua poltrona, você pode se dirigir para ela. Se no seu bilhete está incluso a sua bagagem de mão, é no compartimento em cima do banco que você pode guardar aí a sua mala. Em alguns casos, você, além da bagagem de mão, acaba aqui levando uma mochila, uma bolsa. Geralmente, eles orientam que esses itens menores você coloca aí embaixo da poltrona que está à sua frente, ou seja, vai ficar bem onde mais ou menos você deixa os pés. Ou em alguns casos, se tiver compartimento sobrando também, você pode guardar, mas geralmente os comissários acabam que orientando justamente para esses itens menores ficarem embaixo dos bancos. E aí uma dica, caso já o avião já esteja com uma fila, tentar sempre colocar a sua bagagem de mão ou em cima da sua poltrona ou um pouco mais à frente, porque isso vai facilitar o seu momento de desembarque, você não ter que voltar para trás do avião onde está sua mala para depois conseguir sair. Ou então, se isso por acaso acontecer, caso os compartimentos já estejam cheios, você é só aguardar, esvaziar um pouco mais para você conseguir pegar sua bagagem e depois sair tranquilamente. Algumas companhias aéreas fazem um procedimento bem bacana de ir liberando as filas aos poucos, outras não. Acaba que
causando aí um pouco mais de bagunça, de transtorno nesse momento, mas nada demais, é só aguardar e esperar mesmo para você pegar sua bagagem e você conseguir sair da aeronave. E para você que inclusive está viajando pela primeira vez de avião, nem todas as companhias aéreas têm um serviço de bordo, mas no mínimo aí ela vai oferecer para você água caso você queira, mas algumas acabam que oferecendo algumas bolachinhas, alguns bolinhos, né, algumas até suco, para voos internacionais, como é uma distância aí maior, geralmente tem sim o serviço de bordo, aí é com refeição e tudo mais, dependendo do horário e da duração do voo. Mas para os voos nacionais, algumas empresas elas não oferecem nada, a não ser água que você pode pedir, mas algumas acabam que oferecendo. As que inclusive oferecem ficaram bastante tempo durante a pandemia sem oferecer, mas esse serviço já está normalizado, então muitas delas acabam que durante aí o momento do embarque, oferecendo aí antes do fim da sua viagem algumas bolachinhas, alguns snacks, como cortesia aí pela sua viagem. E chegando no seu destino, o tão esperado destino, é claro que para aqueles viajantes de primeira viagem tem lá a questão do medo, de uma apreensão por ser uma viagem de avião, mas é sempre válido lembrar que é um dos meios de transportes mais seguros, por mais que quando aconteça algum tipo de acidente acaba que alarmando um pouco mais, mas isso é fato, é um dos meios de transportes mais seguros aí em todo o planeta. E pode ficar tranquila, tanto na sua decolagem como na hora do seu pouso, vai dar tudo certo e você vai chegar no seu tão esperado destino, aproveitar a sua viagem e vai ver que é tudo muito simples, muito fácil e vai inclusive querer repetir essa experiência por várias vezes. Então, chegando no seu destino, claro que o avião vai pousar, os comissários vão falar lá o procedimento de saída, se é uma companhia aérea que faz por fileira, ela vai falando o número das fileiras onde estão as poltronas, algumas não têm esse procedimento, mas aí depois que liberarem lá o sinal do cinto, todos podem levantar, podem pegar suas bagagens e sair. Lembra muito bem que às vezes se você estiver com mala de mão e também uma mochila, uma bolsa, de pegar também os seus pertences que estão embaixo dos bancos, assim como as malas nos compartimentos. Fez a saída, geralmente na maioria dos aeroportos já tem todas as informações explicando onde fica a saída, caso você for fazer alguma escala para algum outro destino, geralmente tem tudo orientado. E você que inclusive despachou a mala maior, né, e alguma bagagem, tem lá a orientação das esteiras, mas geralmente é sempre no mesmo caminho aí da saída do aeroporto, só que antes de você sair vai ter lá algumas esteiras, a identificação do voo que chegou, então você se direciona para a esteira onde está a numeração do seu voo. E aí é só aguardar, às vezes acaba que demorando um pouquinho mais para quem despacha a viagem, porque até eles fazerem aí o descarregamento do avião, se é um dia que está chuvoso demora ainda mais, e aí é só aguardar então esses minutos. Como eu falei, tem lá a identificação e esperar eles colocarem as bagagens nas esteiras e até você localizar a sua mala para você poder pegar. E aí pegando, claro, é só você continuar aí o caminho de saída, seja para pegar algum transporte público, solicitar algum carro de aplicativo, de táxi ou até mesmo um familiar que esteja esperando você lá no seu destino. Então, fazendo tudo isso é muito simples, é muito fácil. Para aqueles que não despacharam mala é mais fácil ainda, porque é só depois que sair da aeronave com a sua mala de mão, seguir aí a saída do aeroporto tranquilamente. E eu espero que essas dicas venham ajudar muito você na sua primeira viagem, você que já viajou de avião, mas sempre pinta algumas dúvidas. Claro que você, se tiver mais alguma informação que faltou nesse vídeo, você pode colocar aqui nos comentários, que com certeza nós temos o maior prazer em responder. E aí nos acompanhem nos nossos vídeos, sempre trazendo dicas de viagens, roteiros, de como conseguir passagens baratas e vários destinos que a gente já conheceu e traz aqui para vocês. Não esqueça também de curtir esse vídeo, encaminhar para aquele amigo que vai fazer a sua primeira viagem, se for necessário fazer aqui nos comentários ou indicar para as pessoas, curtir o nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal para as novidades que a gente sempre traz em relação a esse mundo de viagem. Então, até mais!